Olá, colegas! Eu sou Patrícia Suguri. Estamos chegando ao final da nossa disciplina de Educação e Comunicação em Saúde e hoje eu convido vocês para a gente pensar um pouco sobre oficinas pedagógicas em saúde. Nossa autora de referência é Lúcia Afonso e ela se inspira em alguns autores, sendo talvez o principal deles Pichon River, psicanalista argentino com sua teoria sobre grupos operativos. Para ficar mais fácil, peço que você abra o documento que postamos aqui, chamado Roteiro para Planejamento de Oficinas. Vamos trazendo a teoria a partir desse roteiro, ok? Primeiramente, o que vem a ser uma oficina? Afonso define oficina como um trabalho estruturado com grupos, focalizado em uma questão central, num determinado contexto social, e que não se propõe apenas a uma reflexão racional, mas que deve envolver os participantes de modo integral, convidando-os para pensar, sentir e agir. No exemplo citado no nosso roteiro, a questão central é a saúde bucal do bebê, a ser trabalhada num grupo de gestantes, preferencialmente incluindo outros trabalhadores da estratégia de saúde da família, como os agentes comunitários. E o contexto social é a comunidade de abrangência da Unidade de Saúde da Família Alto da Cachoeirinha. Cuidado! Precisa ser contextualizado mesmo. Tratar desse assunto nessa comunidade, por exemplo, será bem diferente de tratar desse mesmo assunto em outra comunidade, pois temos diferenças de cultura, poder econômico e outros. A oficina é uma prática de intervenção psicossocial, em que nós trabalhamos com os significados afetivos e as vivências do grupo. Daí a nossa preocupação constante com a ética, pois vamos lidar com a subjetividade das pessoas e dos grupos, e isso é muito sério, porque nós precisamos dar conta das emoções e reações que podem aflorar nesse encontro. Mas, por outro lado, um encontro que não toque as pessoas dificilmente fará algum sentido, e nós não aprendemos somente com o intelecto. Aprender passa pelo que nos afeta, portanto, nós trabalhamos muito com os afetos e isso exige cuidado. Voltando ao nosso roteiro, após as informações gerais que a autora chama de enquadre, temos o planejamento flexível, constituído por alguns momentos. As explicações operacionais desses momentos estão no roteiro e aqui vamos enfatizar mais a teoria. Mas antes de partirmos para as etapas da oficina, precisamos lembrar de uma condição essencial e indispensável. Precisamos identificar a demanda do nosso público-alvo, ou seja, precisamos saber o que esse grupo deseja saber. E nem sempre isso coincide com o nosso julgamento. Exemplo, adolescentes, via de regra, detestam que adultos digam a eles sobre escovar os dentes. Mas nós, dentistas, julgamos que eles precisam de informações sobre gengivite, controle do biofilme, mas se de forma desavisada chegarmos a uma escola de ensino médio para falar sobre isso, podemos ter uma recusa até traumatizante para nós. Eu já passei por isso. E por quê? Porque certamente nós não soubemos identificar a demanda do grupo. De repente, numa escuta mais qualificada, podemos identificar, por exemplo, que interessa mais a esse grupo tirar suas dúvidas sobre métodos contraceptivos. Mas e a gengivite? A hora da gengivite vai chegar, talvez como um tema de uma outra oficina, após a formação de um mínimo de vínculo. Então, é essencial identificar a demanda, que a autora chama de encomenda. Qual é a encomenda? Planejaremos a nossa oficina a partir disso. Voltemos ao nosso roteiro. Preciso lembrar que esse roteiro é uma produção de professora Eliane Souza, aposentada da Faculdade de Odontologia. Antes de começar, precisamos fazer alguns pactos com o grupo. Que todos respeitem o sigilo, ou seja, o que for dito ali naquele grupo deverá permanecer ali. Que todos tenham direito igual à fala. E que todos, ou pelo menos a maioria, precisa estar de acordo com a programação da oficina, senão precisamos fazer alguns ajustes. A prática sempre nos resguarda surpresas. Então vamos lá. Momento 1. Aquecimento inespecífico. Nesse momento, nós ainda não somos um grupo. Somos pessoas que estão ali para começar alguma coisa. Na maioria das vezes, nós faremos atividades educativas com pessoas que não conhecemos.
E se vamos realizar um trabalho juntos, precisamos nos conhecer minimamente, até para entrar no clima para esse trabalho. Podemos escolher dinâmicas rápidas que sirvam para as pessoas se apresentarem. Podemos fazer um alongamento, um relaxamento, porque estaremos ainda com as nossas mentes absorvidas na nossa correria e precisamos equilibrar a nossa energia e a energia do grupo para começar um bom trabalho. Mergulhar no aqui e agora. Estaremos prontos, então, para o momento 2, o aquecimento específico. Aqui nós precisamos estimular a vontade do outro e saber mais sobre o nosso tema principal. Abrir o apetite para o conhecimento. Podemos fazer uma sondagem para utilizar e valorizar os conhecimentos prévios e utilizar esse conhecimento durante a oficina, valorizando as pessoas. Todos nós gostamos de ser valorizados. E a tendência do oprimido é de silenciar. Então, precisamos ser lúdicos, investir em dinâmicas de grupo criativas que tragam o lugar da voz para o outro. E precisamos auscultar o grupo, não somente sobre as suas ideias, mas também sobre os seus sentimentos. Então partimos para o momento 3, atualização do tema. Aqui é o momento de compartilhamento de informações. Geralmente, no modelo tradicional, nós só fazemos isso. Vejam que na oficina, esse é apenas um dos momentos. E sempre de modo dialogado, problematizador, deixando que o outro também pergunte e respondendo amorosamente às suas perguntas. Amorosamente? Sim, senão o outro se cala de novo. Eymar Vasconcelos afirma que existe um enorme fosso cultural entre os profissionais de saúde e os usuários. Então, Paulo Freire lembra que a educação é um ato de amor. Porque se não for com amor, nós diremos aos usuários, mesmo sem usar palavras, que nós os julgamos pessoas ignorantes. Num olhar, inconscientemente, a gente diz isso. E toda a nossa oficina, e talvez até os próximos encontros, irão para o ralo. Nós aprendemos mais e melhor quando conseguimos ter uma relação de empatia com o nosso interlocutor. Nessa atualização do tema, não devemos cair na tentação de incorporar aquele guia turístico que fala sem parar. Além de termos que deixar o outro também falar, precisamos trabalhar com os outros sentidos. É bom que levemos figuras, macromodelos, enfim, outros recursos, porque nós temos diferentes formas de aprender. Algumas aprendem mais com o que ouvem, outras com o que veem. Outras precisam sentir, pegar, são as sinestésicas. Ou então, a própria situação mesmo exige um investimento maior em outros recursos. Você lembra quando você era adolescente e queria saber como se coloca uma camisinha? Você conseguiria entender todo aquele processo somente através de desenhos? Difícil, né? Bom, mas depois desse bate-papo, dessas experimentações, tantas informações, será que as pessoas realmente entenderam o principal da nossa oficina? Chegamos então ao momento 4. A sistematização. Nós precisamos de um breve tempo para amarrar as coisas. Então, pensaremos em alguma atividade para estimular que os participantes tragam, com as suas próprias palavras, o que eles entenderam. Pelo menos naquilo que for essencial. Pode ser algo muito simples. Por exemplo, alguém de vocês quer mostrar quanto de creme dental que nós devemos colocar nessa escovinha para fazermos a escovação dos primeiros dentinhos do bebê? Já pensou a gente sair de uma oficina e uma gestante ainda pensar que não deve usar creme dental com flúor para o bebê? Então, esse momento serve para isso, reforçar os pontos principais, mas através deles. E finalmente chegamos ao momento 5, a avaliação. Esse momento é para que os participantes avaliem a oficina. Ela trouxe informações importantes para a vida delas? A forma como fizemos foi adequada? Alguém se sentiu invadido na sua privacidade? Será que aquele grupo tem sugestões de como podemos melhorar a nossa oficina? Pode também incluir a autoavaliação dos participantes, e isso é importante, pois às vezes ficamos tão agoniados com a postura resistente de alguém e nessa hora ela pode dizer que estava preocupada ou que estava com alguma dor. Nós precisamos desse feedback. Porque nós só aprendemos a fazer educação em saúde nos preparando, estudando e planejando, vivenciando a prática
e refletindo sobre ela. E precisamos também dos olhos do outro para essa avaliação. Vamos então planejar a nossa oficina? Um abraço e até o nosso encontro presencial.